Bom dia a todos. A gente está no Marco Zero, do Ecomuseu do Off-Road, no bairro de Macacos, na cidade de Nova Lima. Hoje é dia 28 de setembro de 2024, às 11h15. Damos início às atividades do Ecomuseu do Off-Road da 18ª Primavera de Museus, realizada de 23 a 29 de setembro de 2024. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus. O evento conta com a participação de mais de 900 instituições em todo o Brasil. São mais de 900 museus que estão cadastrados no IBRAM e que fazem parte dessa semana com o tema que é inclusão, tá? Museus, acessibilidade e inclusão. Para nós, do Marco Zero, do Ecomuseu do Off-Road, é uma honra. Nós somos um museu registrado pela Secretaria de Cultura, o primeiro de Nova Lima, Minas Gerais. O Ecomuseu do Off-Road é reconhecido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e cadastrado no Cadastro Nacional de Museus, Sistema Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro de Museu. O tema proposto para a 18ª Primavera de Museus é museu, que a gente sabe, acessibilidade, que é a questão de poder ter acesso à informação e inclusão. O que tem que haver com a inclusão com o off-road, Esse ano a gente participou de outros congressos que incluir é fazer parte, e fazer parte é estar em uma comunidade. Então a inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas e pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte, que isso é a comunidade. Qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área, juntos por um mesmo legado cultural e histórico, e um conjunto de pessoas e uma comunidade com interesses em comum e que estudam, trabalham e se relacionam em um determinado espaço ou território. Aproveita a deixa para falar por que somos um ecomuseu, Não tem a ver com ecologia, não, tá? Ecomuseu, na verdade, o conceito é território, que é onde estamos, onde vivemos, por onde andamos. Patrimônio, certo? Que é o que faz parte. O meio ambiente é um patrimônio. Professor, depois você me corrige se eu estiver falando besteira. As árvores, os rios, as pessoas são a comunidade, tá? Então, patrimônio é tudo que está em torno de nós, dessa comunidade. Então, a gente vai falar principalmente sobre inclusão, pessoas e comunidade. Agradeço de antemão a presença de todos, vou apresentar um por um, mas agradeço mais uma vez o doutor Ronaldo Rodrigues, que não gosta que chame de doutor, mas é importante dar o nome ao esforço, à história de cada um, que isso também é valorizar a história, Então, o doutor Ronaldo Rodrigues, ele é doutor porque ele é médico, delegado, advogado, não. Ele é doutor em História e Patrimônio pela Unimínio, doutor em História pela UFMG, bacharel em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG, bacharel em Museologia pela UFMG, diretor técnico de conteúdo e acervo da Associação Cultural dos Amigos do Ecomuseu do Off-Road, a entidade gestora do Marco Zero do Off-Road. Então, eu agradeço de antemão. Hoje, a nossa mesa redonda está extremamente rica e eu vejo que as nossas missões estão surtindo efeito. Então, eu apresento aqui Gustavo, de Sete Lagoas, do BRAP. Tem um conteúdo super bacana também, tem muita história para contar. Sete Lagoas faz parte da história do off-road, da história do bicicross, Paulo César, veio lá de Divinópolis. Esse moço aqui, eu não vou ter tempo de falar a história dele toda, não. Mas tem uns que eu chamo de dinossauros, e aqui nessa mesa a gente tem dinossauros e tem a nova geração. Então, Paulo César, o filho dele está fazendo a prova hoje, que é o Enduro de Regularidade, que é uma invenção mineira. A Sabrina, que é uma responsável em multiplicar hoje os conteúdos off-road atuais. Ronaldo já fez a apresentação. Um outro dinossauro, segundo o nosso amigo Arlindão, nós somos Homo sapiens trialensis. Boa definição. Ronald Moura Sante, pai, piloto, campeão, levantador de prova.
E hoje, o excelentíssimo senhor Maurício, da Confederação Brasileira de Motocross, que eu falo de antemão, já falo parabéns pela campanha desse ano. Eu te falo sinceramente, vocês trouxeram o off-road para onde ele não estava há muito tempo. Você e o Jacó têm história para contar, tem muito poeira nesse sangue, tem muita coisa nesse DNA. E parabéns, de antemão, parabéns, que o que vocês têm feito é maravilhoso. Muito obrigado. Então eu deixo a palavra para cada um para a gente começar a nossa dinâmica. Vocês querem dar uma palavra? Aqui é inclusão, não é isso, professor? Professor, não. Doutor? Não. Doutor. Não tem nome. Ronaldo. Então, nós somos uma comunidade, tá certo? A gente interfere em várias coisas. E o Ronaldo vai contar para a gente o que é isso. Que também é uma coisa muito importante a gente entender e saber quais são as nossas obrigações e importâncias dentro dessa estrutura, né? Legal. Eu vou começar a falar rapidinho. Eu quero ser bem breve, porque eu acho que como a gente tem pouco tempo para muita memória, muita história que a gente tem aqui para contar, cada um com o seu espaço e com as suas ideias, eu só vou falar um pouquinho sobre a ideia nossa do Ecomuseu de trazer essa história e essa memória para hoje, né? E para as pessoas saberem como é que isso influenciou a vida de cada um aqui que está presente e como que isso é um elemento que pode ser replicado para toda a comunidade, para a sociedade, nos conhecer também, que eu acho que isso é que é o mais importante. É para a gente criar uma memória que não seja só nossa, mas que seja social, que seja coletiva, que seja de Nova Lima, que seja de Macacos, né? E que isso não se perca. Falando rapidinho da ideia da comunidade, né, que a gente está criando, inclusive é o próprio nome do museu que a gente leva, né, da comunidade Off-Road, é que essa comunidade, na verdade, ela tem como base, né, o próprio conceito de comunidade. E aí, trazendo do conceito, o legal de comunidade, eu falo que o principal elemento é a identidade. Todos nós aqui temos uma identidade em comum, né, que vem dessa ideia do off-road, né, dos conceitos do off-road. Então, essa identidade que cada um aqui traz, a partir das suas memórias, das suas histórias, das suas influências, da forma como se inseriu nesse meio, né, isso forma de nós, para nós, uma comunidade. Então, o primeiro elemento para mim que é principal de uma comunidade é a identidade. Uma comunidade não se faz sem identidade. Se você não tem identidade com o outro, você não vive em comum. Então, você não forma uma comunidade. Simples, né? Acho que mais ou menos a ideia é essa. E essa comunidade também, além da identidade, ela tem que ter pertencimento, ou seja, você se sente você mesmo quando você está junto com essas outras pessoas, quando você faz parte desse grupo. Então, a gente se sente nós mesmos, nós sabemos que ali quem está representado sou eu, não é um eu que está sendo ator, que está se fazendo presente naquele lugar, né? E sim aquilo que você sente ser você. Então, isso também traz uma ideia de comunidade. Então, acho que cada um aqui, a partir do que o Alexandre apresentou, mostra já pra gente que aqui é uma comunidade que está bem construída. E aí é o que ele falou, né, do ecomuseu. Essa comunidade, ela está dentro de um território. Nós fazemos parte desse território. Nós somos responsáveis por esse território. Claro que aí dentro do que ele falou, né, esse pertencimento e estar nesse território, também tem a ideia do eco, né? Ou seja, do ambiente. Nós somos responsáveis por esse ambiente. Então, se cada um de nós não fizer a nossa parte comum de cuidar desse ambiente, esse ambiente acaba. Não só o meio ambiente, como o ambiente do off-road. Se cada um não fizer a sua parte, o ambiente do off-road vai morrer. Como ficou muito tempo esquecido. Por quê? Porque as partes começaram, cada uma a pensar somente em si. Elas não pensavam em conjunto. Então a ideia do ecomuseu é esse pensamento em conjunto, né? A gente entender esse espaço em conjunto e saber que a memória e a história, que é esse tempo que a gente traz desde as décadas de 50, 60, 70, ele está presente ainda hoje e que ele se faça presente no futuro, né? Eu acho que essa é a ideia e aí cada um aqui vai poder falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, pegando a ideia do congresso, né, da Semana dos Museus, que é a acessibilidade e inclusão, a gente está tentando também trazer uma ampliação dessa ideia. A inclusão, porque é o que o Alexandre falou, a inclusão não só de grupos que a gente chama, né, de incluídos ou de inclusão, que são portadores, né, de necessidades especiais, ou pessoas com deficiência, que hoje é o termo correto,
né? São os PCDs, é o termo formal que a gente utiliza, mas a inclusão ela pode ser feita de diversos grupos. Ou seja, nós estamos sendo incluídos pelo principal grupo, que é a comunidade de macacos. Então, a nossa inclusão aqui, ela só pode ser feita se macacos nos reconhecer como comunidade. Se macacos não nos reconhecem, não adianta nada a gente estar aqui. Na verdade, nós somos invasores e não comunidade construída junto com macacos. Então, a inclusão começa nesse ponto, né? E a acessibilidade, né, também, como o Alexandre falou, é ter acesso a, é eu poder alcançar aquele espaço, eu ter direito àquele espaço, eu ter direito a pertencer àquele espaço. E é isso que nós também estamos buscando, que não só nós tenhamos direito ao espaço aqui de macacos, mas que todos que estão aqui inseridos, inclusive a comunidade originária de macacos, também faça uso e saiba crescer com esse espaço. E nós somos responsáveis também por esse crescimento, né? O Alexandre falou um exemplo muito claro, é o Marcinho, que era um morador da comunidade, que não tinha nada a ver com o off-road, né? Mas que estava aqui nesse ambiente. Ele foi sendo incluído e foi incluindo o off-road e hoje ele Foi se sendo tornou, impactado. foi sendo impactado e hoje ele é o quê? Ele é Uma um pilar. referência. Ele é uma referência, não só para macacos, para a comunidade, mas também com o off-road. Tá vendo? Esse é o exemplo da inclusão. Ele incluiu a comunidade off-road aqui, a comunidade off-road abraçou macacos e a gente está aqui junto. Né? Então, eu acho que é isso aqui que a gente está querendo debater, e cada um com o seu depoimento. Acho que pode falar um pouquinho sobre como que se inseriu, como que essa inserção, muitas vezes, ela se perdeu, justamente pelo que eu falei, né? A gente não pensou como comunidade, aí eu falo que a gente pensou como grupo, cada grupo pensou individualmente o que ele poderia incluir aqui, como ele poderia estar aqui, e a coisa acabou se esfacelando. E agora, como o Alexandre falou, né? Somente com o Maurício. Que legal que a gente pode rever isso aqui com a Sabrina, que está trazendo as gerações mais novas que têm esse sentimento de pertencimento. Então, acho que eles podem também colaborar com a gente e falar sobre como é que isso pode trazer para a gente, né, uma perpetuação, inclusive, aqui do espaço que a gente está, né, que é o Ecomuseu. E que as pessoas que venham para aqui se sintam pertencidas, que tenham identidade, que façam parte disso aqui e que entendam a história. Esse também é uma grande questão, né? As novas gerações elas têm que entender que isso não está sendo construído no momento, isso vem construído no tempo, com o tempo que a gente não pode deixar passar. É mais ou menos isso. Perfeito. Só explicar por quê, né, que a gente está dentro do Marco Zero, dentro do museu. E quando você falou tudo isso, começa a clarear na nossa cabeça, né? Mas é difícil se pertencer, né, Santi? Aí o Santi, o dia que ele entrou aqui, falou assim, poxa, mas aqui é o santuário do off-road. Então, quando a pessoa entra aqui, ela começa a ver pedaços da própria história. E aí ele consegue se ver incluso nessa comunidade, e ele começa a entender a responsabilidade que ele tem. E eu falo, sinceramente, que são os momentos mais felizes que vários relataram. De estar quando entra aqui, foi, pô, foi a melhor época da minha vida. Hoje eu sou um empresário, Bernardo Magalhães. Hoje eu sou um empresário tão forte quanto eu sou, porque eu fui forjado pelo off-road. Aquele negócio que você não pode desistir, né? Você não pode parar. Então, estar dentro disso é exatamente uma forma, né, de vocês se sentirem pertencendo e inclusos nessa comunidade. Com certeza. Quero agradecer vocês terem me convidado de estar aqui. Assim, é um pouco intimidador estar no meio de percursores do off-road, né? E essa questão muito de inclusão me faz muito remeter ao que a gente estava conversando. Que antigamente a gente tinha pilotos ou pessoas que andavam no off-road por família. Quem era filho de quem andava de moto é quem andava de moto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu mesmo sou essa, né? Vim por gosto, por curiosidade, por conhecer. E aí a gente vai descobrindo um meio de que, assim, é um mundo muito antes de você. Então, quando você começa a entender, você fala assim, gente, mas isso já acontecia há muito tempo atrás, a galera se divertia, a galera tinha competição, como que funcionava, e começa a vir um monte de questionamento na cabeça da gente, porque a gente realmente é de uma geração diferente e que a gente não é filho de piloto ou não vem desse mundo de off-road. Então, aquilo, assim, na mente da gente buga muito e a gente fala assim, será que a gente pertence a esse mundo? Será que eu tô me encaixando aqui? Será que eu consigo? E você vê que essa turma, ela é tão gostosa de estar junto que todo mundo quer você perto. Ah, não, mas eu não sei fazer isso. Não, você aprende. Vamos lá que você vai andar, você vai dar conta. Vambora.
E é sempre assim, o motociclismo ele tem vários mundos, igual você falou. Dentro do mundo da moto existe velocidade, existe o off-road, existe 1 milhão de competições dentro do off-road que são diferentes. O Maurício vai poder falar melhor do que eu aqui. Uhum. E quando você se encontra dentro de um nicho, você fala assim, cara, que gostoso, eu me sinto eu mesma aqui dentro. É muito bom. Esse ponto, sabe, é muito legal que a gente vê, talvez eu não seja tão dinossauro como alguns companheiros aqui. dinossauro. Não, mas né, todos aqui têm muita poeira nos pulmões, enfim, já participar muito. E uma coisa fantástica que eu vivo no motociclismo a minha vida inteira. Meu pai não andava de moto, mas sempre foi um incentivador. Meu pai, minha mãe também. E isso aí nasceu toda essa paixão pelo motociclismo, pelo off-road, pela poeira, enfim, como. E aí começamos a andar de moto, fiz o meu primeiro Independência, até achei legal, tá ali o cartaz em 93, no qual eu disputava bravamente com o Roninho aqui na categoria sênior, né, Roninho? Sim. Na sênior do Independência, que saiu de Petrópolis, uma prova fantástica. E estar num lugar como esse aqui arremete ao passado, mas, ao mesmo tempo, me dá uma visão de futuro clara que nós temos um potencial enorme. Essa semana, coincidentemente, eu fiz uma reunião com o pessoal da Europa e, fantasticamente, uma coisa que às vezes a gente tem aquele complexo que somos colônia, enfim, Uhum. só temos 500 anos de história, Exato. né? Ao passo que a Europa tem a história toda aos seus pés. Nessa reunião ficou claríssimo que o nosso potencial hoje, de futuro, é muito maior que o potencial lá fora. Então, isso me dá a convicção e a certeza que nós temos um futuro para escrever pela frente. É lógico, com base nisso aqui tudo, que é fantástico estar aqui, assim, é uma sensação que só a hora que você entra aqui que você tem essa sensação. Então, temos que vir aqui no museu, tá, Alexandre? Você tem que cuidar melhor disso aqui e divulgar mais esse espaço aqui, porque eu sabia que tinha, mas, sinceramente, não tinha a dimensão. Uhum. Porque os meus ídolos do passado, lá em 93, quando eu era uma criança, né? Éramos crianças. Então aí. E uma coisa que você falou, sabe, que é muito legal e a gente vê isso nas nossas famílias, no nosso Ronin, pai de piloto, pai de piloto, eu também tenho um filho piloto, vamos dizer. E olha para você ver os nossos filhos aposentados. Nós estamos nativos. Pois nossos filhos aposentados fizeram uma história no motociclismo aí, no enduro brasileiro, Carimbado. e fizeram tal, e hoje estão evoluindo na vida. Ronin o Ronin filhote tem a vida profissional, e o Vitor, meu filho, também tem a vida profissional dele, que ele está seguindo. Isso é muito legal. E foram crianças criadas dentro do nosso ambiente, dentro do nosso ecossistema, né? Do eco que nós estamos. Sim, sim, dentro do. E a parte de inclusão, né? Que é o que nos atém aqui. Isso é uma coisa fantástica, porque a inclusão, ela, como você bem falou, faz parte do pertencimento e do comprometimento e envolvimento de todo mundo, da cumplicidade do nosso meio. Uhum. Achei a palavra certa. Da cumplicidade. Isso é muito legal. Outro dia o Vitor, meu filho, ele é coach de CrossFit. Quer dizer, buscou o caminho dele, professor de educação física, andou de moto muitos anos, tá? E num seminário, numa convenção de CrossFit em São Paulo, ele conheceu uma menina assim, profissional, igual ele, estava lá fazendo curso de evolução no CrossFit, para passar para o CrossFit nível 2, quer dizer, eu não sei como é que funciona esse direito, mas tem uma evolução de categorias, como nós tivemos, né, Roninho? Ele conheceu a menina, a menina era filha do Márcio Joanita, que foi campeão brasileiro de enduro, e aí ela falou assim, não, meu pai já correu esse negócio de enduro aí, tal. Aí, não, meu pai faz enduro brasileiro. Eu falei, não, aí eu e o Joanita somos amigos, e os filhos se tornaram amigos pelo finado profissional de outro. Então, isso dá uma sensação de globalidade, de inclusão e de trazer todo mundo para cá. Hoje, eu tenho o privilégio de ter amigos que o Afor me trouxe no mundo inteiro. Vamos dizer, eu recentemente participei de uma corrida que foi para mim encerrar as minhas competições. Participei dos 6 dias na Itália,
dizer, que é a Itália, a icônica Itália, que é onde que o off-road começou, onde que vem as principais influências para o mundo inteiro. As marcas, né? As marcas estão na Itália, vamos dizer, para o mundo inteiro a Itália é um A referência. reflexo, ela, vamos dizer, o ponto de partida disso aí. E o italiano é apaixonado, exaltado, fala alto, briga, enfim, que é uma coisa. Eu fiz esse Six Days lá e por uma questão de regulamentos, essas coisas, o colete protetor que eu estava usando não foi aprovado pela vistoria. E no desespero não tinha mais para comprar, porque todos já tinha comprado todos que tinham lá. E eu falei, pô, tô sem colete, será que não vou passar na vistoria? Pô, já estou aqui na Itália, não é possível que eu vou ficar de fora. E aí tô lá naquela, e peguei um pessoal da Espanha lá, que eu falei, não, eu preciso de um colete. E ninguém mais, ninguém menos, que Ivan Cervantes, vamos dizer, quem é do meio, tá? Falou assim, não, mano, isso vou resolver seu problema. Falei assim, ô, Ivan, mas eu preciso do colete. Falei, não, peraí, pegou o telefone, ligou para um amigo, me emprestou um colete do cara. O cara é 5 vezes campeão mundial de enduro. Me deu a maior atenção. Isso no off-road, essa distância Não do existe, ídolo né? vamos dizer, com o pobre mortal, ela é muito próxima. Ela é muito próxima. Você tem um contato corpo a corpo com o ídolo. E só a competição consegue fazer isso. Às vezes tem um distanciamento, vamos pensar num exemplo, a Fórmula 1, você tem um distanciamento muito grande do ídolo, mas no off-road essa proximidade é bacana. E, né, Roninho, a gente convive muito intensamente todo mundo e tem essa cumplicidade para trazer toda essa inclusão que a gente precisa na nossa comunidade, né? E dá força, né? Dá força, porque a gente precisa de força, comprometimento, envolvimento, inclusão, precisa de ter tudo funcionando, essa engrenagem toda funcionando para a gente, vamos dizer, ser cada vez maior. E uma coisa importante é dar a sustentabilidade da nossa atividade. A sustentabilidade, ela vem com compromissos também, não é só o prazer de andar. Vamos dizer, hoje a gente tem uma tônica muito grande no mundo inteiro, não é no Brasil, relativa a meio ambiente e cuidado. Nós só teremos condições de dar continuidade num processo se a gente cuidar do que tem. Não é no off-road, não. É em qualquer atividade, né? Enfim, o off-road tem condições, na minha visão, através das competições, através da educação do jovem, da criança, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, nessa transferência de geração, ela é evidente no nosso meio, né, no nosso ecossistema, mas nós temos que trabalhar isso de uma maneira global, mais organizada, para quê? Para dar essa continuidade na nossa atividade, para dar essa sustentabilidade que a gente precisa. E o off-road, às vezes, é mal interpretado ou mal visto, mas a visão é o inverso. Nós somos os cuidadores daquilo ali, os curadores e as pessoas que podem apresentar boas soluções para problemas. É lógico, tudo na vida tem problema. A gente tem condição de ter uma solução melhor, né? Discutindo, fazendo seminários, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, conversando, colocando a público, né? As nossas deficiências também. Para quê? Para buscar junto uma solução melhor, né? Eu agradeço estar aqui, Alexandre, pelo convite. Improvisado, né? Vim aqui no berço, cai de paraquedas aqui. Muito obrigado, né? O destino, ele nos ajuda muito. O universo Conspira. Eu tenho certeza disso. Sem dúvida. E sinto isso todos os dias da minha vida. Sem dúvida. Que o universo conspira. Quando vem uma coisa para um lado que a gente não quer, de repente vem alguém, pô, peraí, é para cá, não vai aí não. Quer dizer, então, o bem traz o bem. Isso. E caí de paraquedas aqui hoje, como diz o Roninho, e tenho o privilégio, né, de estar não. nesse ambiente aqui e com pessoas, né, que estão buscando esses objetivos que, mesmo comuns que a gente tem, apesar de toda a diversidade, são objetivos comuns que a gente quer o quê? Continuidade, que é futuro. Que essa paixão dure eternamente. Que é futuro. Isso aqui é legal demais. O passado, né? A experiência é o que aconteceu. Mas o futuro nosso é o que a gente tem que buscar. Exato. Né? E o que é exatamente isso. Assim. Nós somos uma engrenagem que move tanta coisa, né, Maurício? Muito. E tanta coisa boa. Porque, assim, só essa amizade, só esse comprometimento e tudo mais já é uma coisa maravilhosa. Eu citei um exemplo. Eu estava na Itália, completamente perdido, sem saber o que fazer. Um cara, 5 vezes campeão mundial, que me ajudou. Eu falo assim, se a gente estiver numa moto... Ele só me pediu uma coisa, esse cara, só me pediu uma coisa.
Professor, não leva o colete embora, não, me devolve. É, Falei assim, por quê? Falei assim, não, porque. tenho, Eu falei assim, eu gostaria de ficar com esse colete, Claro, que para é. mim ele é. Não, não, É, mas mas- eu uso ele, eu gosto dele. Então tá, beleza. Aí no final, Então, fui lá devolver. suar o seu suor aqui já tá bom demais. Eu falo muito que a gente tem uma comunidade tão bacana que se a gente estiver na Rússia, Tem um treino lá. não, Tenho se certeza. a gente estiver no asfalto, se a gente estiver de bicicleta e parar alguém, você vai fazer o melhor amigo durante um período de viagem sem ter dado uma palavra igual. Só no gesticular, só no falar. A gente vai seguir. E essa cumplicidade, até o Luciano Que é o que Cadeira você Lancelotti, que é um cara, é a Sim. cultura duas rodas. É, Né? é. Quem tem as duas rodas no sangue, né? Tem duas rodas no sangue, Ela é grossa. não é. Nós temos eu tenho, né? É. O privilégio de andar duas rodas a motor. É mais fácil. A de pedal, a de feijão ali, é mais complicado. Hoje tem até as bicicletas com assistência, que essa já dá para encarar. Mas a cultura duas rodas, seja off-road ou on-road, ela é cúmplice uma da outra. Isso é muito sem legal. Isso é só as duas rodas que proporcionam isso. Exatamente. A amizade que a gente tem nesses 40 e poucos anos aí, um é padrinho de casamento do outro, é padrinho do filho. A gente esquece quase a família, né? A família nossa é isso aqui. As grandes amizades que a gente fez nesses anos todos, quem anda de moto, é impressionante. Parece que moto foi feito para cair, então você sempre tem alguém que vai te ajudar a não cair. Estourar, que vai... Entendeu? Ou que se cair vai levantar, né, então amigo? eu acho que é por aí, porque Bacana. eu falo isso que Sempre moto foi são feita para cair. sábias palavras. Moto feita para cair. Então, para ela não cair, ou você se forja, ou você vai ter um companheiro que vai te ajudar a levantar. Exato. Não vou nem falar que você não vai cair, né? Você vai cair, mas vai ser levantado Então, mais o forte. mundo das rodas é fantástico É. e o Enduro trouxe isso pra gente. E só para também cair de paraquedas, eu vim com o Gustavo, convite o Gustavo ajudar os estreantes na prova para fazer a aferição. Vocês não subiram não, mas Arapuca estava armado. Né? Eu também caí de paraquedas, porque nós fizemos um curso de regularidade, né? Ajudei o curso que o Gustavo promoveu e falei, vamos lá ver a largada, porque os estreantes ficam para lá e para cá. Até um fato, né, Rony, para o espectador que está aí, para quem está. O regularidade, vamos dizer, a essência de tudo é o treino, né? O treino, o contato com a natureza, seja ele de moto, a pé, de qualquer forma. Mas o regularidade, sem dúvida nenhuma, foi a modalidade, vamos dizer, a vertente que incentivou mais o treino no Brasil todo. Deixou todo mundo igual, né? Isso, que o regularidade disseminou o trail, o off-road, por todo o país. Vamos dizer, e é uma modalidade tupiniquim, né? Completamente. Existe aqui. Vamos dizer, hoje o Enduro que eu cuido da CBM, eu sou promotor do Campeonato Brasileiro de Enduro, já é uma modalidade que começou na Europa, veio para o Brasil com algumas adaptações, com alguns ajustes para a nossa realidade, mas ela é uma modalidade mundial. O regularidade, e tenho certeza, todos aqui começaram no regularidade. Eu comecei no regularidade, onde que fomos picados pelo vírus lá, pelo vírus. Eu falo né? que o minério entra no sangue, não tem Sim, jeito, mas o não trem sai, não sai. fica... E isso é muito Corrosivo. legal, né? Que essa disseminação. E nós estamos aqui numa prova de regularidade, nos adornos que estão aqui contando essas histórias. Remete ao arremetem à regularidade. É. Vamos dizer, que é onde que tudo começou. O Marcim, o treino, é uma coisa aqui, no bar do Marcim, com determinados amigos, eu estava em Bergamo, na Itália. Falei assim, não, mas lá no Marcim passa 4.000 motos no fim de semana. O cara falou, não tem jeito, Maurício. Eu falei assim, lá no Marcim passa. Fizemos uma estatística, passa mais de 4.000 motos no final de semana. O cara em Bergamo falou assim, Maurício, isso é mentira, porque aqui em Bergamo não tem 4.000 motos. Eu falei, pois é, lá em Belo Horizonte tem. Tem e andam, né? Estão circulando. Ativos. Fazendo um sobrevoo na minha história aqui, né, do qual eu fiquei orgulhoso quando você diz dinossauros, né? Trialen, Homo sapiens trialensis. Isso. Eu acho que eu até estou antes dos dinossauros. Eu acho que eu ajudei o Noé lá a montar aquela arca. Mas é o seguinte, a minha história, né, a minha história de moto começou em 47, né, quando meu pai com a Harley Davidson, com o Sidecar, né, e andava, eu andava com ele lá, e em 47 até não andava, não. Eu voltei um pouco demais, né? E aí o que aconteceu? Ali meu pai, no final de semana, tirava o sidecar e ia rodar com a turma da BSA, das Java, das Norton. Norton, Ariel, né?
E aí o que aconteceu? A vida foi acontecendo e eu, dando um pulo, um salto aí, em 1980, eu comecei meu primeiro entreio, né? Eu fui lá na Serra da Canastra indo numa TT 180. E aí, eu, nas épocas que teve uma concessionária que montou as FS Honda, né? É verdade. Pra- Jumbo. Vendia no Jumbo. né? E aí eu comecei e tal. Em 81 já comprei uma DT 180 e o meu pai comigo, né? Meu pai era amante de motocicleta, amante. E andou até 6 meses antes dele ir embora, né? E aí eu comecei ali e tal, e fui entusiasmando e tal, comecei a participar de enduro e tudo isso falando dessa coletividade, né? E aí o que aconteceu? Numa prova em Itaúna eu dei um voo, né? Eu dei um voo de moto, as famosas Agrale, né? Que, não que tinha motor, mas suspensão não tinha nenhuma, né? Eu dei um voo muito grande e acho que me salvei desse voo. Me salvei, eu fui salvo, né? Pelo Criador, né? Então, e a pessoa que me acudiu lá falou: não, estou bem. Não, você não é capacete lá, eu passo. Olha o meu óculos está de lá. Ou feio. Desmanchou. Foi desmanchando no tom. Feio. Naquele momento ali, eu me prometi a mim que não iria mais participar de enduro, de prova, né? Porque você entra numa prova, você quer ganhar, né? Você quer ganhar. E para minha graça, até agora, o meu filho que participa, né? Que está aí com a gente, inclusive, no Ecomuseu, né? O André Costa. Então, o meu filho está nessa também. E a minha filha também. Então, eu estou, assim, alegre por estar aqui, por ter tido essa honra de ter sido convidado aqui pelo De tarde Alexandre. você já tá no coração que vai ter mais coisa. Então, assim, e o meu filho também, e acredito que as minhas netas também. Gente, e Divinópolis, é onde eu sou, é terra do treino, Morro do Cabrito. Morro do Cabrito, né? Canastra, a pessoa vem me perguntar alguma coisa de canastra, eu falo: aonde você quer? Eu te falo onde é que tem uma pedra maior lá na estrada, né? Eu sou, eu sou amante daquele quintal, que eu chamo de quintal de Deus, e de vez em quando eu abro o porteiro e vou lá para dentro. E deixa a gente andar lá, né? Deixa a gente andar lá e vou bem lá para dentro, né? Então, assim, Serra do Cipó, aqui, né? Carrancas. Então, gente, a gente fica vendo Conceição, Milho Verde. Milho Verde. Então, assim, essa questão do trail, né, do off-road, que eu agora estou entrando nele aí com os meus filhos de Jeep, né, participando de prova de Jeep. Então, Fazer beach poker aí também, né? Beach Poker. Beach Poker. Eu tive lá no Beach Poker, mas eu acho que meus pecados ficaram todos lá. Eu paguei todos, né? Então, assim, mas o maior orgulho lá em Beach Poker foi quando nós saímos da arrancada, nós parou meu filho, que eu não queria ir. O meu filho falou comigo assim: pai, só quer ir embora. Pai, André, mas nós descemos ali agora, do palanque ali. Nós nem chegando, né? Ué, pai, não, mas que isso? Vamos embora. Não, é que o senhor falou que não queria vir. E eu já cumpri o meu desejo, que é estar aqui e subir lá no palanque Bom senhor. com o meu pai. Aqui, para mim, realmente eu podia vir embora. Realmente eu podia vir embora. Mas a minha história é essa, tem uma gratidão. Meu pai é conhecido como Chico Bicicleta, né? Meu pai levou bicicleta para Divinópolis, levou moto para Divinópolis, né? Divinópolis é religião. Eu fico vendo aqui vi aqui o Noé largando, Noé de Formiga, né? O pai do Noé levava bloco de Vespa e BSA para meu pai fazer retífica. Então eu fiquei relembrando aquilo, o Alexandre chegou perto e me disse: está babando, né? Eu falei: tô. Mas essa etapa, esse ciclo da minha vida foi. De moto foi. Mas ainda é De bonito de ver. participar de provas, né? Tá aí, tá participando. Estou aqui, não, e ando ainda, né? Vou para Canastra, Cipó. Antes eu ando de moto de trilha. Só que você vai ter que. Não vou ter, não. Participo, ando de moto desde 1981 na trilha. Nunca quebrei nada. Isso para mim é uma glória para mim.
Nem no tombo. Nem no que desmanchou tudo. Nem no que desmanchou tudo. A moto quebrou, né? A moto não quebrou. É incrível, né? Mas eu me sinto orgulhoso de estar aqui e vou me sentir mais orgulhoso se eu conseguir trazer mais gente lá da minha cidade para essa vibe, né? Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E talvez pensar muito uma filial, né? Uai. O Marco Zero chama Marco Zero porque nós temos até o infinito, né? Então, nós podemos fazer um 2, 7 Lagoas. Vamos embora. Igual Divinópolis. Divinópolis tem muita história, né? Tem muita história. Muita história. Copa Oeste. Tem muito troféu aí da Copa Oeste. Acho que, diante de tanta fala bacana aí, é difícil de contribuir, mas vamos lá. Eu não tive a sorte de ter no DNA motociclismo, não. Eu comecei por vontade própria também, com as padrinhas, os colegas aí de mesa. Eu lembro que, certa feita, eu pedi meu pai uma moto, estava com uns 15 anos de idade. Ele falou assim, vai ter uma moto, tinha que você comprar com o seu dinheiro. Mas aí eu fui e comprei. Mas eu comecei com mais idade já, comecei em 2002, mas aí fui picar de imediato. E desde então, uma vez que eu estava combalido aí, eu afastei um pouquinho, mas foi por uns dias só. Nunca mais perdi o contato. E assim, eu assumi um estilo de vida, né? Eu acho que esse gosto, essa paixão, essa admiração começou ali na Serra de Santa Helena, lá da minha querida Sete Lagoas. Nós vamos contar umas histórias mentiras de lá. Tinha uma pista de motocross, né? E já nas andanças aí, nas provas, corridas, né? Teve um ano, acho que 2017, o Jorge Negrete, que é um famoso piloto de motocross. Teve Hollywood, né? Sim, e eu vi lá correr, né? Ivanô, Sasaki, Paraguai. Sim, Spaniqueiro não, o Rodney Smith. Isso, Gene Fire também. Aí o Negrete me contou, perguntou de onde eu era. Minha primeira corrida como profissional foi em Sete Lagoas. Que legal. Então, assim, tem umas histórias, umas coisas que fazem realçar ainda mais esse gosto, né? E a pista hoje não existe, ainda tem um resto o rastro, né? dela, né? Aonde ela foi construída é a área de preservação, mas aí até pegando um gancho aí nessa questão da inclusão, né? Eu acho importante falar disso porque estar incluso ali naquele ecossistema também cria na gente uma responsabilidade muito grande de conseguir ser incluído ali, né? Eu lembro que numa ocasião eu fui convidado, na época que foi criada essa área de preservação, né, para colaborar no plano de manejo dessa área e tal. Então, algumas pessoas eram totalmente contrárias à prática do off-road ali, né? Então, a gente foi contornando ali até que autorizaram as práticas, desde que essas práticas fossem descritas com regras, né? Com regras e amparadas em federações, daí a importância Isso é importantíssimo. da existência de confederações e federações para amparar isso. Então, já tive a oportunidade de, desde um simples trilheiro de final de semana, até mesmo me aventurei aí como organizador de prova, onde tive a oportunidade de trabalhar junto com o Maurício. Cara, nós organizamos aquela prova lá em Araçaí. Nessa época ainda não podia organizar a prova em Sete Lagoas, porque o lugar ideal para Era na Serra de Santa Helena. estava suspenso nessa época. Mas a gente sempre encontra uma forma, né? Eu acho que daí até faço um gancho na fala do B, né? O B Magalhães, né? O esporte, né? Dentro desse estilo de vida que ele
traz para a gente, né, vai forjando a gente ali, ensinando a gente a buscar o que a gente quer, Gerando casca. com determinação e procurando alternativas, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de várias coisas muito legais, né? Enduro Independência, que é um evento É um marco. fantástico, né? É um icônico, né? É o marco. É o marco. É espiritual, né? O capacete é, na minha opinião, o melhor terapeuta que Melhor lugar para estar, uma né? pessoa pode ter, né? É onde você está com você mesmo, É. você pode chorar, xingar, se Você- desafiar. Você, Futebol Clube. Exatamente. E a moto não vem correndo, né? Não tem jeito de voltar, Pois né? é, Só para frente, só para elas são frente. tão perfeitas que, né? Não dá para Tem ratear. essa- É. E, né, o beatbox, off-road, ele está envolvido com qualquer coisa relacionada, né? Hoje eu tive essa grata oportunidade para aqui sentar com pessoas de grande gabarito, para poder falar um pouquinho do que eu acho, do que eu penso, né? A gente tem lá também uma página no Instagram que, para mim, a missão é mostrar Divulga ela aí para o que nós. que é, né, a Bravo Race, e mostrar o que é o esporte, como ele pode ser feito, né, pensando sempre nas melhores práticas, né, Uhum. divulgando as modalidades esportivas, que eu acho que é importantíssimo, né, fazer sim, né, mas eu acho que o esporte tem que ser exaltado, né, tem que ser valorizado, afinal de contas, por causa do esporte, né, eu lembro muito do Nivagô, do Paraguai, passando lá na pista de motocross de Sete Lagoas, dando aqueles saltos impressionantes, né? E foi aquilo que despertou em mim a vontade de ter a minha moto, né? Eu nunca consegui dar um salto daquele, não, nem por acidente, mas eu me sinto Fazendo privilegiado quando eu estou montado na minha moto, com o meu capacete na cabeça, me aventurando aí pelas trilhas, depois poder contar o que eu vivo aí nesse mundo. O bom nessa situação que a gente está agora, que eu sou vovô, né? A gente não precisa de contar história, a gente narra as histórias, né? É, E isso que é importante, né? É diferente ser contado do que narrar. Narrar você viveu, né? E aproveitando o Gustavo aí, se me permite, só fazer uma Claro, fica à menção vontade. a Sete Lagoas, né? Em memória do Lagoas, Sapão, né? Sapão, Já que está registrado faz parte esse da evento. história. Sapão falecido, mas foi um grande Grande, incentivador, grande. né? Uma pessoa que deu muito sangue também nos Endurus, Isso, Enduro da Proclamação, né? isso, Né? Sete Horizontes. Sete Horizonte da Proclamação. Então, uma menção aqui só para uma parte. falar do Sapão, não deixar, Não pode deixar. deixar esquecido. Luiz Felipe, que Froga Ferroso. foi um cara, um mentor, um diferencial para a gente também. Naquela nessa região. Fica registrado aí, Muito bem em lembrado. memória, né? Muito bem lembrado. Gente, a função nossa do museu, né, o nosso grande objetivo é que vocês se sintam, né, todos nós sejamos os multiplicadores, né, dessa inclusão dessa comunidade que tanto nos mexe, né, que tanto nos move. Eu vou dar um relato para vocês aqui de inclusão que é muito interessante. Aqui a gente tem oportunidades, né? Eu acho que o Maurício sentiu um pouco isso. Aqui tem até o cheiro de barracão, né? Sim. Que é cheio de... Não, Coisa tem velha, aquele né? Aqui é cheio de coisa... Cheio de Onde você nostalgia. guarda? Cheio de nostalgia. Vou falar uma frase, um cheiro de legado, Cheio de legados. né? A gente tem aqui possibilidade de trazer pessoas, né, de volta à comunidade, reincluí-las a essa comunidade. A gente tem aqui uma experiência, eu vivo aqui normalmente todos os sábados, recebo as pessoas, e principalmente os trialenses, né, os Homo sapiens trialenses, que há muitos anos não têm contato com a sua grande ferramenta, né, que é a moto, a superação. A gente tem oportunidades aqui de grandes resgates de pessoas que não andavam há 20 anos, há 30 anos e entram aqui e se emocionam. E eu cito sempre que o Santi fala aqui, é o santuário. E aí eu deixo que eles façam esse contato com essa história de vida
com essa história de superação. Tem grandes mulheres, que depois a gente vai te apresentar. Assim, e eu falo com eles, chego do lado deles e falo assim, bons tempos, né? Aí o cara olha para mim e fala assim, se viveu feliz, isso aqui para isso. Trazer toda essa geração é o que o Maurício falou, a gente tem muita coisa para andar, mas tem tanta coisa Pra de lembrar. gente para trazer, Sim. sabe, Maurício? Então, assim, essa comunidade é tão linda, ela é tão bacana, que ela recebe qualquer tipo de pessoa e faz as pessoas se reviver, de voltar à vida, de voltar a ser aquele homem que na época não tinha um celular, não tinha um Gatorade, ele andava de DT, a vela queimava, ele andava de Kauai Cross, tiveram pessoas que chegaram aqui de Kauai Cross, muitos de nós, daqueles trialenses, chegaram aqui de Kauai Cross, e eles conseguem, nesse momento, lembrarem das pessoas, não é homens, das pessoas que eles foram. E nessa hora, a gente também tem um compromisso de voltar a trazer essas pessoas, de incluí-los novamente. Então, quando a gente traz uma história de um Guilherme Campos, que hoje, vivo ainda, mas com as suas limitações, a gente traz isso, a gente traz a lembrança das pessoas. Quando a gente traz o uniforme de uma Sabrina, quando a gente traz a bota do pai do Jacó, a gente vai trazendo coisas. E é o que mais tarde a gente vai convidar todos também para voltar depois, que é a grande felicidade de vê-los aqui. Ele trazendo o filho trazendo ele, a gente já não sabe mais quem traz quem. E que a gente vai juntando. Então, o nosso grande objetivo dessa casa aqui é desta comunidade. Ela foi feita para nos conectar, se não tiver oportunidade, né, de ter próximo dessas comunidades, mas se conectar à sua história, se conectar à sua essência. O Ronaldo falou uma coisa que cada vez que eu escuto, cada vez que a gente aprende, cada vez que a gente fala, a gente aprende mais. A gente é, no off-road, o que a gente é. Não existe uma plenitude. E eu não falo só da moto, eu falo da equipe, do pessoal que vem a pé, do pessoal que vem de bicicleta, do pessoal que vem de cavalo, do pessoal que vem de jipe. Quem hoje vive nesse off, quem vive nesse fora de estrada, a gente chama hoje de off-road porque nós somos modernos, mas quem vive nesse matão de Deus, nesse mundo velho sem porteira, de qualquer coisa que ele tiver, de carro de boi, de mula, ele faz parte dessa grande comunidade. Sabe qual que é a grande magia do trail? O que acontecia na nossa época? Você lá em cima da moto e fazendo trail, todo mundo era trailheiro, independia o que era fora do trail. Além de ser todo mundo ter a mesma conotação, estava todo mundo no mesmo tom, literalmente o tom de minério, né? Então, você não tinha distinção nem que roupa que você estava usando, estava todo mundo igual. Igual. Então, aquela igualdade que aflorou a irmandade. Verdade, verdade. Não tinha titularidade, não tinha quem ganhava mais, quem ganhava menos. Tinha, talvez, quem andasse melhor, quem conseguia chegar Na primeiro. verdade, era grande disputa. É. É. Não, e fora os... A disputa faz parte e do ser fora os humano. Qual que era melhor? A XLX? e fora os três com as namoradas, né? Ou a Zagrali? A gente combinava, cada um fingia que errou, dava os beijos Dava no os meio do bar, perdidos, depois voltava. encontrava de novo aquele bar do Não, ia para Mazinho. as cachoeiras. Como se não tivesse nada acontecido, né? Minha moto quebrou, perdi, saiu a minha corrente. XLX, dois carburador, trem Não, tinha que empurrar a moto ali e tal. É. Então, na realidade, o trem igualava-se tudo, né? Uhum. Todo mundo era igual. Então, essa era a grande mágica daquele momento, que chegávamos aqui no bar do Macinho, tinha uma bica aqui, né? Dessa sul. Todo mundo deixava as motos, entrava com roupa e tudo para debaixo da bica para tomar Coca-Cola, limonada, né? Todo mundo era igual, era coisa maravilhosa demais. Né? Nossa. Limonada na Situação que eu chaleira. acho Da chaleira. Na chaleira. É, na chaleira. limonada na chaleira. A chaleira era bem amassada, né? No! situações que eu acho muito legais também, relacionadas ao esporte. Até o Maurício citou o exemplo dele aí com o Infância e Infância, né, Maurício? É a irmandade que se estabelece. Parece uma... Eu nunca fui maçom, não, mas a impressão que se tem, né, um
treieiro Faz parte de um grupo. ele acha o outro treieiro assim, num lugar. Vai, às vezes, vai quando pelo no cheiro. estádio- Vai no pelo estádio de cheiro, vai pro- futebol, descobre que é treieiro. Né? Parece uma maçonaria. A gente se atrai, né? Então rapidinho você já descobre a turma ali e tal. Você pode ir em qualquer lugar, né? Eu vou viajando aí, tô de carro, você passa e vê um morro. Será que dá para subir? Não. Né? Então, A gente anda na estrada por aí, pelo Brasil, pra esse mundão afora aí. E falou assim, "Não, ali Ali sobe tá, moto, ali tá. Então você lembra de alguém que mora naquela cidade, pô, fulano mora aqui, uma hora tem que vir aqui andar com ele. Então fica aquela coisa, né, que parece que você não consegue se desvencilhar daqui. você vê um carro com um adesivo, dá vontade de você seguir o carro, né? Ver quem que é o cara, né? Pô, esse cara com adesivo de Quem é moto, e pra onde ele tá indo, né? Pra onde ele tá indo? Será que ele vai pra um lugar que eu nunca fui? Não, lá em Patrocínio, na minha cidade, o dia a Jeans foi levar a mãe dela no hospital por uma eventualidade lá, vamos dizer que deu tudo certo, mas levou e parou o carro na vaga de idoso. Tudo bem, a mãe dela, vaga de idoso, parou na vaga de idoso. E um menino amigo meu andando lá, assim, falou, não, esse carro é do Maurício. Tá, tirou a foto do carro lá, falou, pô, mas seu carro tá parado na vaga de idoso, que educação que você tem, né? Pô, me puxou a orelha. Eu liguei para ele e falei, Dino, o carro tá parado na vaga. Ele falou, não, mas eu tô aqui com a mamãe, tudo bem. Mas você pôs um negocinho lá No para-brisa. Aí eu peguei o carro, fui lá, tirei a foto. Mandou de volta. E mandei, falou, ó, tá aí, tá tudo certo. Mas por quê? É Porque isso meu aí. carro estava identificado. É, Né? A gente se E aí acha. tem toda essa cumplicidade, né? Que o colega falou no mundo inteiro. No tempo do dois tempos, a gente facilitava você chegar perto do caboclo, assim, ó. Você vinha dele lá fora. Cheirinho de Desodorante, o perfume, né? Elas estão Não, voltando, tô voltando. né? Até esses dias Reguladinhas. lá no Instagram e 65% a galera São as adequações dos novos tempos, né? É realmente acertar os novos A tempos. gente vai lá na frente, volta um pouco atrás. Mas esse negócio é fantástico. Estar no lugar desse aqui é uma coisa impressionante. A gente vê o tanto que o mundo evoluiu. Né? Assim, que o mundo caminhou, globalizou, enfim. Isso aí é inevitável. O ser humano está cada vez tomando conta do mundo e interagindo mais. Claro. Aqui, eu lembro nessa época, eu tive uma calça dessa, Endless, que a fábrica era ali na... Antônio Kátia. na Savassi. Não é na Savassi. Savassi era Jump, na, era Espiridon. na Canadaí. Não, porque ela começou lá na Savassi. talvez- o relógio igual hoje. Na sua época, na minha época eu já era... Eu tinha uma calça dessa da Endless. Na época dele era moto a vapor Eu fui lá, ainda. Conversei com a pessoa lá e... Vapor ou corda? Vapor. Opa, seja bem-vindo. Tudo Puxa a bom? cadeira. Aí eu fui lá, fiz uma calça... Nós estamos gravando. Opa, cuidado aí que nós estamos gravando. Ah, Nós estamos. puxa a cadeira. Mas Puxa a você- cadeira lá. Fui lá na Endless e fiz uma calça personalizada. Que era Maurício, tal. E outra coisa, nós falamos das DTs, das XL, das Agrale, tal. Hoje, as motos 2025 já está aqui no mercado para a gente comprar. É bacana. Né? Os equipamentos da melhor qualidade, Evoluíram pra os caramba. capacetes, vamos dizer, que a gente Aqui tem a gente alguns consegue aqui. ver isso. Nós temos os melhores capacetes É. do mundo à disposição. É. Então, isso faz o negócio nosso evoluir e vai evoluir ainda mais. Vai parar. Regularidade, você estava contando mais É, cedo regularidade- ali da... Como é que chama? No meu nostálgico, né, Roninho? Da nossa época, hoje, essa meninada, seu filho não sabe andar com caixa de média, que tinha a tabelinha de média lá de velocidade, quantos metros por minuto você tinha que andar. Sim. Eu sabia, o Roninho sabia isso. Até O hoje. meu filho não sabe, e essa meninada que está aqui não sabe isso, não sabe isso aqui, ó, a história. Talvez tenha, talvez até aqui tenha uma caixa de média, que tinha uma tabelinha lá. 24 quilômetros, Tem. agora 400 Tem. metros. por minuto. 24 km, 400 metros por minuto. Nós temos Hoje tudo os aí. meninos sabem isso. Tem aí, eu acho que eu deixei uma Tem, tabelinha. não, do Beto E também aí, tá aí. olha a loucura, né? No regularidade, Tem a a gente tabelinha, andava, essa né, tabelinha Roninho? tá aí. Fazendo as contas, tinha que memorizar, uma hora, tanto segundo, cada 400 minutos tem que somar um minuto. Era uma loucura. Assim, era coisa de doido mesmo, porque quem fazia essas contas? Aí, na Nossa, realidade, era engenheiro. E que ainda tinha dava essas de contas. moto, né? E tinha que andar de moto, e ainda pô. dava de moto, hein? Tinha que divertir. Dois com a moto. relógios? Tinha 2 relógios, eu disparava um com um minuto, tinha o outro, tinha o tempo da prova. Nós vamos ter a oportunidade de ver essas coisas todas aí. Era muito legal, mas os objetivos eram outros, né? A modernidade. Mas a paixão ainda A continua. modernidade, ela tá aí, a gente tem que usar a modernidade, tem que usar a Sim, não tem tecnologia. porquê. Mas na época era a tecnologia que a gente tinha, né, Roninho?
Era a cabeça. É. Volta no que eu estava falando, né? O treieiro, ele tem uma capacidade de conseguir fazer as coisas que é impressionante. De se adaptar, de fazer evoluir, né? Isso é uma coisa na cabeça. Vai fazer. Tem uma caixinha de ferramenta ali que tem 3 velas, arame, cabo de aço, tem tudo. Arame é a O maior dessas ferramenta. velas é o Nós- seguinte, nós que as montamos velas, mais a vela da DT pifava, ali na caixinha dele tirava uma punha, não funcionava. Tirava uma punha, não É, mas porque funcionava. ficar guardando a Tirava, veia. Até que É, aprendeu-se que o quê? A vela pifou, joga fora. E a pessoa mantinha as velas. Aí não Isso dá, outra né? época carregava saca magnético para deter com uma bobina de faísca. Você tinha que emendar lá, porque ela queimava a bobina de faísca e não tinha como você andar, né? Aí você sacava o magneto lá no meio do mato, tá certo? Eu trocava o bobina de faísca, mas não tinha solda. Ele pegava um durepox ali, acabava de chegar. Talher fazia parte da pochete. Garfo e faca. A gente não sabia se ia voltar para casa. Lanterna. Cobertor, saco plástico para dormir. Hoje no é Romanix tem aquelas mantas térmicas que você tem que levar, porque no Dakar você tem que levar um kit de sobrevivência lá, porque se você tiver algum problema, você tem que Você precisa aguentar. se virar. Você se virar. Na época era Dentro- assim, né? Antes do Dakar. Fazer isso na Corda, levava corda. Nesse cenário aí, Ih? e Não, o legal é que a gente queria hoje e que a gente está nós vamos fazendo continuar, e mas só para acontecendo. finalizar as nossas atividades, ninguém sai. Ninguém sai. A ideia de trazer vocês e de pensar é porque para a gente poder fazer parte dessa comunidade dos museus também, né, a gente tem que inserir coisas mais teóricas, mais ideias mais bem estruturadas, porque quem dera a gente tivesse só no museu histórias de pessoas. E aí eu vou discordar uma coisinha só do Alexandre. Ele falou que isso aqui está cheio de coisas. Não, isso aqui está cheio de pessoas, Sim. Cheio de história. cheio de história, cheio de memória, né? E algumas mentirinhas também. É porque a memória e a história quem conta somos nós, né? Então, e geralmente são contadas por quê? Pelos vencedores. Então você fala, eu venci, eu fiz, eu aconteci. Aprendi uma frase Né? do Theo Mascarenhas. Não interessa os fatos, como os fatos são narrados. São narrados, exatamente, né? E a nossa ideia é narrar aqui a história do Off-Road dentro do museu, através das histórias das pessoas que estão aqui dentro, né? E aí dentro dessa ideia, juntando um pouquinho todas as ideias que vocês falaram, só para a gente fechar, eu vejo que as pessoas que estão aqui, a ideia principal é fortalecer o laço entre elas. E é o que eu falei lá no início. Isso cria identidade, né? Cria o grupo, cria quem nós somos, cria a comunidade em si. Somos células para fazer um corpo. Exatamente. E aí, dentro dessa ideia toda é que tem, né, essa identidade comum, a interação entre todos, né, o apoio que todo mundo dava um ao outro, isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo, porque é do DNA né, do Off-Road essa participação ativa, essa ideia de que cada um tem que contribuir com o outro, que eu sou eu a partir do momento que eu contribuo com o outro, que se eu não contribuir, eu não faço parte dessa comunidade, né? E o que eu acho que é mais legal, o que fica para a gente como ideia de comunidade, né, é que é o espírito coletivo, né? E o espírito de resiliência em ação desse coletivo, né? É vocês falaram, eu levanto, eu caio, eu levanto, se eu cair, tem o cara que está do lado para me ajudar, e falar, não, você vai continuar, você vai chegar lá na frente, eu vou contigo. Vamos até Né? o final. Quantas vezes eu deixei de segui-la? Não, você vai comigo, vamos aqui que eu vou te guiando Vamos até o e, final. E a gente vai até o Vamos lá. final. Ah, mas você vai chegar. Não, eu vou chegar. Eu quero que você chegue junto comigo. Né? Essa que era a ideia. Então, essa participação de todo mundo estar junto, esse coletivo, eu acho que é o que é o mais importante. E aí, para reforçar né, a última fala do Alexandre, que é a ideia do ecomuseu, é principalmente, né, construir essas relações de parceria entre a gente aqui, né? Então é a relação que a gente pode construir com o Maurício e ele construir com a gente, né? É a relação que a Sabrina está trazendo da nova geração, que pode trazer para a gente como é que, né, pode se perceber essa ideia, né? É a ideia do Gustavo de estar aqui e trazer as experiências dele e mostrar essas experiências do coletivo através, né, da rede. Então, assim, é isso que a gente quer, né? E eu acho que é isso que vai fazer o museu existir. Porque se não forem vocês trazendo isso e a gente compartilhando tudo isso, o museu vai ficar aqui como uma casa fechada, que ninguém vai conhecer. Então,
Se essa coisa se multiplicar e vamos ser multiplicadores, e somos multiplicadores, eu acho que é isso aí que a gente deseja, né? E aí é que entra a coisa do acessibilidade, né? E de estar junto, né? De estar construindo isso junto. E o que a gente tem aqui, eu e o Alexandre, é mais do que nunca agradecer vocês estarem aqui. Porque a mesa só nós dois aqui, ela vai ficar muito sem graça. Muito sem graça. Já tiveram Né? algumas. E já tiveram algumas que nós dois nos divertimos bastante. Mas com certeza, com vocês, a gente se Muito divertiu mais rico, muito mais. Multiplicou essa diversão por milhares de vezes. Né? Então, o que a gente tem é agradecer e saber que isso aqui se faz faltarão dessa forma. oportunidades da gente Não, dividir esse assunto mais tão prazeroso e tão extenso e tão grande e tão abrangente que a gente tem, com essa afinidade que todo mundo falando aqui. Alexandre, te desejo todo sucesso nessa sua empreitada, nesse Nossa, seu empreitada. compromisso. Nossa, Quando a gente está conversando aqui, eu já estava pensando, nossa, lá em casa, eu quero ter uma coisa minha lá, um pedacinho meu lá. aqui é uma Tá ali. colcha de retalhos. Está ali o cartazinho do da Independência 93, que foi o primeiro que eu e o Roninho fizemos. Vamos dizer, são 30 anos, né? E eu participei de mais de 20 no da Independência. O Roninho mais ainda, como organizador, em diversas funções. Então, isso é atraente demais. É gostoso demais estar num ambiente desse. Né? E com pessoas maravilhosas, né? Paulo, que eu não conheci, um prazer, Paulo. Né? O Gustavo, que é Irmão, parceirão aí, estamos junto. Ronaldo, você é um conhecedor, tá aí. E vamos junto continuar a escrever essa linda história Obrigado. que nós temos aí. Obrigado. A casa é nossa. é nossa. Não é Tenho que minha, garimpar não. minhas É coisas nossa. para me pôr minhas preciosidades. Aqui é aqui uma também. eu brinco aqui é uma colcha de retalho, né? Quem gosta muito daqui, eu vou falar que sua esposa tá aí, quem gosta muito daqui são as mulheres. Porque a gente guarda tralha demais, não sabe pra quê. Né? Aí eu falo assim, não! Põe no Deixa eu museu. te falar, traz a história dele pra cá. Menino, outro dia o Bosa chegou pra cá, a mulher dele ria, eu acho que 5 caixas. E aqui, cada coisa tem sua história. Tá aí. Essa história. Aqui a gente está. A nossa missão aqui, minha, do Ronaldo, de toda a equipe, né, da associação. Mais tarde nós vamos promover os nossos primeiros embaixadores. É escrever história. Isso aqui vai ficar registrado e aumenta a documentado. sensação de pertencimento e dissemina ainda mais o nosso movimento. Né? Então, eu vou só, igual o Ronaldo falou, eu não sou professor, eu sou Ronaldo, eu vou te corrigir. Isso aqui não sou eu, isso aqui é nosso. É nosso. Tá? Isso Mas aqui... você é o grande articulador do Não, cada um você tem é o que grande ter... conjugador. eu acho dessa... assim, a gente exatamente os complementos, né? Sabrina, nova, o outro lá. Nem Tipo, Paulo, Não tão nem novo. tanto. Não, mas Gustavo faz parte, Sete Lagoas faz parte Da grande BH. nós fazemos. Eu só tenho uma coisa a dizer de Sete Lagoas. Sete Lagoas não tem base. Não tem. Então, essa é a nossa ideia, é trazer essa comunidade cada vez mais forte, mostrar que existem vários homens trialenses perdidos. Meus amigos, sejam bem-vindos. Perdidos e aqui que eles vão se Dessa encontrar. comunidade, se introduzam, voltem, a gente está aqui para isso. Tá? E no mais, eu estou muito feliz de ter vocês aqui, a importância pessoal de cada um, o legado de cada um e a importância de cada um nessa Eu puxa. vou presentear. Com essa reunião, tem em casa um negócio que eu guardo muito, que é um jaleco que chama Espírito do Trem. Então, nós vamos pôr ele ali na porta, que entrar aqui tem que ter o espírito. Vai ter que fazer uma reverência ali. Tá doado aí, Muito em público obrigado. aqui o jaleco. E nós vamos elevar isso aqui à catedral do E o Off-Road. Ronaldo se surpreender com essas histórias. Não, mas Já que o Alexandre espírito já vai estar foi. aqui dentro. O Alexandre foi lá em casa, eu falei, Alexandre, enquanto eu estiver vivo, você pode copiar, colar, fazer o que você quiser. Depois que eu morrer, você pode levar para Eu acho que o Marco 2 vai ter que pôr na porta do apartamento do Roninho, então. tem um museu lá. Gente, A Márcia não então, tá torcendo ele morrer, não, para ficar ali nos negócios, mas isso aí. já tá declarado. Eu faleci, tudo do museu. Então, declaro encerrada a nossa 18ª participação, a 18ª Primavera de Museus, organizada pelo IBRAM, com muita felicidade de todos vocês.